Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre campo, energia potencial e densidade de energia em capacitores, beleza? Então, vamos na ordem aqui, começando com campo elétrico em capacitores. A ideia aqui é a seguinte, eu tenho esse capacitor aqui de placas planas e paralelas, ele está inicialmente descarregado, beleza? Aí eu conecto esse cara em um circuito e quando eu conecto esse cara num circuito com uma força eletromotriz, esse meu capacitor ele começa a carregar. Então, começar a surgir, por exemplo, cargas positivas aqui na placa da esquerda e cargas negativas aqui na placa da direita, ok? Show de bola! Só que o que acontece? A gente sabe que as linhas de campo elétrico, elas saem da placa positiva e vão para a placa negativa, né? Então, as linhas de campo elétrico vão ter mais ou menos essa cara aqui. Isso porque as linhas de campo elétrico saem das cargas positivas e vão para as cargas negativas. Opa, show de bola! Então, a gente pode concluir que, quando nós carregamos um capacitor, nós criamos um campo elétrico entre suas placas. Tá, beleza, Bruno, até aí tranquilo, mas como é que a gente faz para quantificar esse campo elétrico? Bom, o campo elétrico ele vai ser dado pela razão entre a diferença de potencial entre as placas do capacitor, V, e a distância entre as placas do capacitor, que é o Dzinho. Se a gente lembrar que a diferença de potencial entre as placas do capacitor é dada por Q sobre C, onde Q é o módulo da carga nas placas e C é a capacitância do capacitor, a gente pode então escrever que o campo elétrico vai ser dado por Q dividido por C vezes D. Beleza? Tranquilo até aqui? Show de bola! Já falamos então do campo elétrico entre as placas do capacitor, agora vamos falar sobre a energia acumulada no capacitor. Aqui a gente, sem enrolação, beleza? Bom, a energia em capacitor é dada por isso daqui. U, que é a energia potencial ou energia armazenada no capacitor, é igual a Q ao quadrado dividido por 2C. Novamente, tem algumas outras formas de a gente escrever essa energia potencial, beleza? Bom, para a gente achar outras relações para essa energia potencial, basta que a gente utilize essa relação aqui, novamente, entre a diferença de potencial, a carga e a capacitância. Se a gente brincar com essa equação aqui, substituindo aqui na expressão da energia, nós vamos encontrar essas três expressões aqui para a energia potencial armazenada no capacitor. Pô, Bruno, caramba, eu vou ter que gravar essas três fórmulas? Não. Sabe o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu gravo só uma dessas fórmulas, por exemplo, essa primeira aqui, Q ao quadrado dividido por 2C. E para encontrar as outras fórmulas, eu simplesmente brinco aqui com essa equação. Beleza? Vale o exercício aí. Tranquilo? Show de bola. Então falamos aqui sobre campo elétrico, falamos sobre energia potencial, agora vamos falar sobre a densidade de energia em capacitores. Quando a gente fala de densidade de energia, quando a gente fala de densidade já dá para ter uma ideia do que vem pela frente, né? Bom, por definição, a densidade de energia ela é igual à energia potencial dividido pelo volume. Opa, peraí, que volume é esse? Vamos lá. Agora a gente está olhando aqui para esse capacitor meio que tridimensional. Não sei se ficou muito boa a figura, mas assim, vamos usar a criatividade e a imaginação aqui também, tá? Beleza? Então aqui eu tenho nosso capacitor de placas planas e paralelas, a placa de cima carregada positivamente e a placa de baixo carregada negativamente. O volume aqui em questão é o volume entre as placas do capacitor, que é o volume onde fica o campo elétrico. Esse volume, então, vai ser dado por essa expressão aqui. O volume vai ser igual à área das placas do capacitor vezes a distância entre essas placas. Ou seja, é justamente essa região aqui entre as duas placas. Tranquilo? Beleza. Aqui a gente pode relembrar algumas relações aqui importantes. A primeira delas é a relação da energia, que nós acabamos de ver. Onde a energia potencial ela pode ser escrita como CV ao quadrado sobre 2. Beleza. Uma outra relação importante que a gente pode lembrar é a da diferença de potencial que nós vimos lá no início, quando a gente falou do campo elétrico. Então, a diferença de potencial entre as placas do capacitor, ela pode ser escrita como o produto entre o módulo do campo elétrico e a separação entre as placas. E uma outra relação que é importante é a relação, a equação
da capacitância para um capacitor de placas planas e paralelas, onde essa capacitância vai ser igual a ε0, que é a permissividade no vácuo, vezes A, que é a área das placas, dividido por D, que é essa separação entre as placas. Ok, se eu pegar essa equação de diferença de potencial, essa equação de capacitância e essa equação de volume e juntar todo mundo aqui na equação da densidade de energia, eu vou encontrar essa expressão aqui. Então, a densidade de energia no capacitor é igual a ε0 vezes E ao quadrado dividido por 2, onde E é o módulo do campo elétrico entre as placas do capacitor. Beleza? Bom, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí. A gente se fala no próximo vídeo.